Tributação dos lucros e dividendos, distribuição da pessoa jurídica para seus sócios. Meus amigos, toda vez que se fala em reforma tributária, eu tenho escutado insistentemente as mesmas ideias, as mesmas propostas. Criação do imposto sobre grandes fortunas, aumento da tributação patrimonial, a tributação na sucessão, legados, heranças. E um dos pontos onde se afirma que haja a maior injustiça, etc. e tal, seria na chamada, entre aspas, isenção da distribuição de lucros e dividendos das pessoas jurídicas a seus sócios, a pessoas que estão pregando que nós devemos ter novamente, eu digo novamente porque são muitas pessoas que não sabem que nós já tivemos essa experiência no passado, deveríamos então implantar a tributação no momento, a incidência tributária no momento da distribuição de lucros e dividendos. Vamos começar explicando um pouco como é que é a tributação de lucros da pessoa jurídica. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa jurídica submetida ao sistema do lucro real, só para mostrar como é que são os cálculos, para depois pensar um pouco se esse tipo de proposta faz sentido. Como é o nosso sistema hoje? Vamos tomar como exemplo uma pessoa jurídica que está faturando R$1 milhão, R$1 milhão por mês e com uma margem de lucro de 10%, ou seja, uma lucratividade maravilhosa, excepcional, de R$100 mil, faturamento de R$1 milhão e lucro de R$100 mil. O que nós temos? Nós temos uma alíquota geral, que é de 15%, que incide sobre todo o lucro, sobre toda essa base de cálculo. Então, uma primeira alíquota de 15% incidindo sobre 100 mil, significa uma primeira obrigação tributária de R$15 mil. Mas não é só isso. Existe também uma alíquota adicional, um plus, que é de 10% sobre o montante do lucro, que excede o equivalente a R$20 mil por mês. Porque uma pessoa jurídica lucrar mais do que R$20 mil por mês é uma verdadeira ganância, né? Então, o que ultrapassa R$20 mil por mês é tributado com um adicional de 10%. Nesse nosso exemplo, o lucro é de 100 mil, o que excede de 20 são R$80 mil. Então, nós temos uma prestação adicional de R$8 mil. Somando as duas, 15 mais 8, nós temos R$23 mil de imposto de renda, numa alíquota efetiva de 23%. Tá pouco? Mas não é só. Porque, além disso, nós temos também uma repetição do imposto de renda sob o nome, com a denominação, de contribuição social sobre o lucro. E essa é de 9%. Então, num lucro de 100 mil, mais R$9 mil. Já temos 23 até agora, mais 9 mil, vamos para R$32 mil de obrigação tributária. A alíquota global desse conjunto, R$32 mil para um lucro de 100 mil. Tá pouco? Tá pouco? Veja, você tem um sócio, que é a União Federal, que recebe 1/3 do seu lucro, sem nenhum esforço, sem nenhum investimento e sem nenhum risco. Mas também não é só isso. Quando se chega ao final da DRE, a demonstração de resultados de exercício, a tributação de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro é a última linha. Mas não podemos esquecer que lá na primeira, a primeira das deduções tributárias, a partir da receita bruta, é a tributação sobre faturamento. Então nós temos 3% de COFINS mais 0,65% do PIS. Então nesse exemplo que nós damos, se o faturamento é de R$1 milhão, de PIS e COFINS nós temos lá na linha de cima da DRE R$36.500. Ou seja, quando o empresário vai pagar a sua tributação sobre a renda, que nesse caso nosso aqui foi de 32, ele já pagou lá no alto da DRE R$36.500. Somando aos 32 que nós já apuramos, para um lucro de 100 mil, o que nós temos? 32 mais 36,5, nós vamos chegar a 68,5%. 68,5% de tributação em relação a um lucro de 100 mil. Tá pouco? Você ainda acha que é assim? Tá pouco? Então veja, vamos nos lembrar um pouco da experiência que nós tivemos lá em 1994. Naquela época havia a tributação sobre a distribuição. Mas naquela época a carga tributária brasileira não passava de 25% do PIB. Hoje ela está em 38%. Naquela época, nós tínhamos um secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que vislumbrou a falta de praticidade, a inutilidade dessa forma de tributação e aboliu, afastou
cuidou de afastar a tributação sobre a distribuição. Qual é que foi o resultado? Qual foi o resultado dessa iniciativa, dessa medida que teve essa iniciativa do secretário Everardo Maciel? A arrecadação do imposto de renda aumentou. A arrecadação oriunda do IRPJ aumentou, ela não reduziu, ela aumentou, o que demonstra, o que é mais um exemplo bem prático, bem concreto, da veracidade da curva de Laffer. Já demos uma aula aqui sobre a curva de Laffer. E esse é um exemplo em que, mediante redução da carga tributária, se consegue uma elevação, um aumento de arrecadação. Até porque, quando a empresa apura seu lucro, quando chega no momento da apuração contábil do lucro, ela tem 3 opções a fazer com esse lucro. Ela pode usar esse lucro para reinvestir na própria sociedade para uma elevação de capital social, ela pode criar uma conta chamada reserva de lucros, ou ela pode fazer a distribuição. Ela não está obrigada a distribuir. A distribuição é uma das opções. Se vier uma incidência, se essa incidência retornar, como já aconteceu em 94, a opção que o empresário terá será de simplesmente não distribuir. Não distribuo, não faço a distribuição, vou usar o lucro na elevação do capital, na criação da conta de reservas. E aí começa a acontecer uma série de fraudes que na época acontecia, que é o empresário colocar todas as suas despesas, tudo na pessoa jurídica. Vou comprar um automóvel? Compro na pessoa jurídica. Vou fazer uma compra no supermercado? Faço isso na pessoa jurídica. E aí o fisco tinha um trabalho danado, naquela época, para fiscalizar esse tipo de fraude, fiscalizar esse tipo de ocultação. Então as pessoas que pregam isso hoje estão com uma certa falta de memória do passado, da experiência frustrante que nós já tivemos no passado. Então esse tipo de retorno representa um retrocesso, representa algo que realmente não vai dar em nada, seja pela violação dos ditames da curva de Laffer, seja pelo desestímulo à produção.